Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao assunto de derivada e derivação e de máximo e mínimo. Mais especificamente, neste vídeo nós vamos mostrar o procedimento de como a gente acha os extremantes de uma função. Bem, para achar os valores extremos de uma função contínua em f num intervalo AB, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Primeiramente, a gente vai encontrar os números críticos, certo? Que você pode ver como encontra os números críticos no vídeo anterior. A gente vai calcular f, o valor da imagem da função nestes números críticos, e o valor da função nas extremidades do intervalo AB. Ou seja, calcular o f de A e o f de B. Com os valores nos pontos críticos e nas extremidades, a gente vai fazer a comparação e dos resultados da etapa 2 e 3, a gente vai extrair o valor máximo absoluto e o valor mínimo absoluto, certo? Por quê? Porque veja que pode ocorrer três situações para máximo e mínimo. A primeira delas, o mínimo e o máximo estão nas extremidades, ou seja, estão nas bordas do intervalo. O máximo e o mínimo pode estar entre os intervalos. E o mínimo e o máximo pode estar entre os intervalos, que é esse cara aqui, e nas bordas, certo? Então, por isso que é importante fazer todo esse procedimento. Então, para entender melhor, vamos ver um exemplo. Então, vamos encontrar o valor máximo e mínimo da função f de x igual a x ao cubo menos 3x quadrado mais 1 no intervalo de menos meio a 4, certo? Então, para a gente achar o máximo e mínimo da função, a gente pega a função, calcula a sua derivada, que neste caso vai ser 3x² menos 6x. Vamos arrumar esta expressão colocando o 3x em evidência. Assim vamos ter 3x vezes x menos 2. Aí vamos iniciar o nosso procedimento. Primeiramente calculamos números críticos. O que é calcular os números críticos? Calcular a derivada da função igualar a zero. Já calculamos a derivada da função. Igualando a zero, vamos ter que esta expressão vai ser zero somente quando 3x é igual a zero. Assim temos o x igual a zero ou x menos 2 igual a zero. Daí extraímos que x é igual a 2. Assim obtemos nossos números críticos. Como essa função não tem nenhuma restrição, não há a situação de verificar aonde a derivada da função não existe, porque não vai acontecer aqui. Vamos agora calcular a imagem da função nos números críticos, ou seja, calcular o f de 0 e o f de 2, tomando muito cuidado para não confundir e substituir o 0 e o 2 na derivada. Tem que substituir o 0 e o 2 nesta expressão aqui e não nesta aqui, certo? E também vamos calcular a imagem da função nas bordas do intervalo, que nesse caso o A vai ser menos meio e o B vai ser 4. Então vamos calcular o f de menos meio e o f de 4. Comparando estes quatro resultados, observa-se que o 17 é o maior deles. Então, o f de 4 é o nosso máximo absoluto. Comparando estes quatro resultados, observamos que o menos 3 é o menor deles. Assim, o valor mínimo absoluto é o f de 2. Isso você pode notar no gráfico da função. Observa aqui o mínimo e o máximo. Ou seja, o máximo está na borda e o mínimo está entre o intervalo. Para entender melhor, vamos ver um outro exemplo com uma função periódica, no caso cosseno. Então, 2 cosseno x menos x no intervalo de 0 a 2π. Vamos atrás do máximo e do mínimo desta função.
Pegamos a função, calculamos a sua derivada. A derivada do cosseno é menos seno. Derivada de x é 1. Aí iniciamos o nosso procedimento de achar os extremantes da função. Calculamos os números críticos. Para achar o número crítico, pegamos a derivada e igualamos a zero. Daqui obtemos que seno de x é igual a menos meio. O arco cujo seno é meio é π sobre 6, ou melhor, 30 graus. Certo? Só que a gente tem menos meio. Então, o seno ele é negativo no terceiro e quarto quadrante. Assim, vamos fazer a redução para o terceiro e quarto quadrante, que vai ser 7π sobre 6 no terceiro quadrante e 11π sobre 6 no quarto quadrante. Para obter esse resultado, basta pegar π mais π sobre 6. Aí você vai ter esse resultado. Aqui você vai pegar 2π menos π sobre 6. Aí você vai ter este resultado. Com estes dois resultados em mãos, vamos substituir na função f para obter a imagem nos números críticos. Então, f de 7π sobre 6 vai dar menos 5,4 e f de 11π sobre 6, que é menos 4,0,3. Guardamos estes dois resultados. Vamos calcular a imagem da função nas bordas do intervalo, que é 0 e 2π. f de 0 é 2, f de 2π é menos 4,28. Vamos comparar todos estes quatro resultados. Achar o maior e o menor. O maior é 2, assim o máximo absoluto é 0 e o menor destes quatro resultados é menos 5,4. Então, o mínimo absoluto é f de 7π sobre 6. E aqui tem um gráfico para mostrar o máximo da função, que está aqui na extremidade, e o mínimo da função, que está aqui. Certo? Então, sempre que você for calcular o máximo, os extremantes, que é máximo ou mínimo, você precisa fazer este procedimento. Calcula a derivada, iguala a derivada a zero, acha os pontos críticos, a imagem dos pontos críticos e a imagem nas bordas do intervalo. Com isso, você sempre vai achar os extremantes da função. Assim encerramos o nosso vídeo. Aguarde o próximo vídeo sobre aplicações de máximos e mínimos.